Se tu quer crescer o quadríceps, definir mais o seu quadríceps, esses 3 exercícios, eles precisam estar nos seus treinos. E nesse vídeo em especial eu vou te falar quais são os exercícios e muito melhor do que isso. Eu vou te ensinar como realizar eles do jeito certo e como utilizar eles na prática da melhor maneira possível. Então assiste esse vídeo até o final. You think you know me. O primeiro exercício que eu quero falar aqui é o agachamento. O agachamento é excelente, né? Se tu faz ele com uma boa técnica, se tu utiliza ele da maneira adequada, trabalha muito bem o seu quadríceps. Se tu trabalha com uma grande amplitude de movimento, é ótimo pro glúteo. Trabalha muito bem adutores. É um exercício completo. Eu vou ensinar primeiramente como executar ele do jeito certo. Vamos começar falando sobre a posição dos pés. Vou falar sobre o afastamento dos pés. O que tu vai levar em consideração aqui? Usa como referência a largura do seu quadril. Pode ser um pouquinho mais, desde que seja confortável para você e desde que você mantenha aquilo que a gente chama de alinhamento mecânico dos membros inferiores preservado. O que é isso? Quando você se posiciona para fazer um exercício, você tem que se atentar ao seguinte cuidado. Quando tu traça uma linha que vem aqui do teu quadril até a tua patela, que é esse ossinho aqui ó, na frente do joelho, então traça uma linha reta aqui. Isso daqui tem que estar mirando aproximadamente lá no teu dedo médio. Por que muita gente quando agacha sente dor no joelho? Porque a pontinha do pé tá virada para um lado e o joelho tá em outra direção. E aí se tu agacha desse jeito, realmente dói, porque tu perde o alinhamento adequado e tu sobrecarrega o joelho de forma totalmente desnecessária, uma maneira realmente negativa. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que manter o alinhamento adequado. Então afastou as pernas, largura o quadril ao mais, numa posição que é confortável para ti, a pontinha do pé levemente rodado para fora e o joelho ele acompanha. E o tempo todo, durante a execução, o joelho tem que ficar mirando o dedo médio do pé. Cuida para ele não entrar. É joelho para fora acompanhando a ponta do pé. Então entendemos a posição dos pés. Agora a gente vai falar aqui um pouco mais sobre como apoiar a barra nas costas para não sentir desconforto e por aí vai. O que eu quero que tu entenda? Então a gente vai pegar aqui na barra, a gente tem que centralizar, então a barra ela sempre tem essas marquinhas para você usar como referência. Eu vou pegar um pouquinho mais fechado, mas só para você entender, essa pegada aqui, ela é um pouco mais aberta que a largura dos seus ombros, tá legal? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou entrar embaixo da barra, só que eu não vou apoiar isso de qualquer jeito. Tem gente inclusive que sente bastante desconforto no pescoço, mas por quê? Porque apoia a barra em cima do pescoço, aí realmente é desconfortável. O que tu tem que fazer? Tu tem que, fechar uma escápula contra a outra. Então, prensa aqui, uma escápula contra a outra e tu vai ver que essa musculatura aqui, ela ativa. Então, na prática, fica da seguinte forma. Entrei debaixo da barra, prensei uma escápula contra a outra e eu vou apoiar a barra, em cima do meu trapézio. E na minha cabeça, o tempo todo, eu vou manter essa musculatura ativa, eu não relaxo ela. Então, eu mantenho as escápulas fechadas, musculatura ativa. Querendo ou não, o fato de eu fechar uma escápula contra a outra favorece com que o meu peito fique aberto, com isso a minha coluna fique melhor alinhada, que é um outro ponto que tu tem que se atentar. Então, eu vou centralizar aqui, eu entro embaixo, fecho uma escápula contra a outra, apoio a barra sobre o trapézio e aí eu vou tirar e vou executar o exercício. Então é dessa forma que você faz. E aí na prática, né, olha como é que fica. Apoiei, tirei. Não, vou dar um monte de passo na... Não, gente. Fica próximo da onde você retirou a barra. Afasta as pernas, largura do quadril ou mais, pontinha do pé para fora, O joelho vai acompanhar, você vai ficar olhando horizontal para frente, nada de ficar olhando para baixo, horizontal à frente, peito aberto, cotovelos aqui, apontados pro chão, e aí a gente faz o movimento da seguinte maneira. Você começa, flexionando o joelho. Tem gente que acha que tem que dar uma bundada pra trás. Não, você começa flexionando os joelhos. Então você vem, flexionando o joelho e aí o quadril desce. E aí você pensa no peito aberto, você pensa no bumbum empinado, você vai descer o máximo que você conseguir, mantendo uma boa postura, e aí você sobe. Então, vem flexionando o joelho, vem descendo, joelho sempre acompanhando a pontinha do pé, olhando para frente, mantém a postura, subiu. Adri, como que eu respiro no agachamento? Você inspira, segura e aí você desce. Então, na prática fica da seguinte maneira. Então é dessa forma que você executa o exercício, você vai ter que ter todos os cuidados, durante a realização desse exercício. Adri, qual que é a melhor forma de utilizar o agachamento? O agachamento é um exercício básico que permite você trabalhar com grandes cargas. Logo, minha recomendação para ti é que você dê preferência de usar ele no início do treino. E em conjunto a isso, também associa o agachamento a um exercício, como que ele permite você utilizar mais carga, para você utilizar isso a seu favor. Então, dê preferência em trabalhar com ele com menos repetições e aproveita a questão da carga. Então fazer séries de 6, séries de 8,
séries de 10, até 12 repetições é super válido aqui no agachamento. Então puxa ele pro início do treino, primeiro, segundo exercício, até mesmo por conta de toda a coordenação que tu precisa para executar exercício. Então é melhor que você esteja descansado, automaticamente tu vai conseguir ter um aproveitamento melhor, executar esse exercício muito melhor. Então são detalhes que você vai levar em consideração a respeito desse exercício. O segundo exercício é o leg press. O leg press é maravilhoso também e, querendo ou não, se a gente parar para pensar, é um movimento similar, né, que acontece quando você, por exemplo, faz um agachamento. Só que a diferença aqui é que agora teu tronco ele tá estabilizado e quem desce então é a plataforma. Então você vem dobrando o joelho, vem flexionando o quadril, a plataforma desce, depois você estende o joelho, estende o quadril, trabalhando quadríceps, trabalhando também seu glúteo. Vai ter participação dos adutores de coxa também durante a execução desse exercício. Mas vamos lá, como é que você executa o exercício da forma adequada? Quero inicialmente falar sobre como você se posiciona aqui no banco. Muita gente Fica aqui, ó, de qualquer jeito. Aí dói costa, dói a lombar, enfim. Por que dói? Porque não tá posicionado do jeito certo. Qual que é o jeito certo? O que você vai fazer? Quando você for apoiar aqui, pensa no teu bumbum empinado, bem apoiado nesse suporte aqui do aparelho. Então cola o glúteo aqui e o tempo todo, à medida então que tu vem descendo a plataforma, tu tem que ter essa percepção de que o teu glúteo, ele tá bem apoiado, que o teu quadril, ele tá bem estabilizado. Então vai apoiar aqui e aí você vai, ó, fechar uma escápula contra a outra, automaticamente teu peito abre, a tua coluna, ela alinha. Em conjunto a isso, durante a execução depois, o que você tem que fazer também? Você tem que, ó, se puxar contra o aparelho, pode se segurar aqui nessas hastes, pode segurar debaixo do banco, mas o ponto é, mantendo a postura, você vai se puxar. O objetivo aqui é muito simples, é procurar manter o quadril o mais estabilizado possível. Realmente o que a gente vai mexer aqui é os membros inferiores, tá? Quadril, coluna, tem que ficar estabilizado, tá legal? E aí, falando agora sobre a posição dos pés aqui na plataforma, sempre usa como referência, né, então, largura do seu quadril ou um pouquinho mais, uma posição que seja confortável para você. A pontinha dos pés, ela fica levemente rodada para fora e ó, o joelho, ele acompanha. Ponto importante, concentra em purar o calcanhar contra a plataforma. Muita gente, às vezes faz muita força na ponta do pé, até descola o calcanhar. Tá errado, não pode. Calcanhar bem apoiado, o pé muito bem apoiado, para daí executar o exercício. E aí sobre a execução, então você ajusta a postura inicialmente e aí você vai empurrar. Destravou, lembra, você se segura aqui. E aí, mantendo o abdômen ativo, mantendo a postura, a gente vai executar o exercício. Sobre a execução, a gente vai descer o máximo que a gente conseguir, mantendo, né, o quadril estabilizado, a coluna alinhada. E aí a gente faz força para subir. Quando você sobe, nada de esticar o joelho por completo. Deixa o joelho minimamente flexionado. E aí você já desce. Vai descer o máximo que conseguir, mantendo uma boa postura. Subiu. Adri, como que eu respiro aqui no leg press? Inspira, segura. Subiu. Solta o ar. Solta o ar. Então é dessa forma que você executa o leg. Sobre a utilização do leg nos seus treinos, o leg é um exercício bastante versátil, tá? Tu pode usar ele no início do treino com cargas altas e um número baixo de repetições, séries de 6, séries de 8 repetições. Tu pode utilizar ele com séries, vamos dizer assim, intermediárias, então fazer séries de 10, de 12 repetições, assim como também pode fazer aqui no leg séries com volume alto de repetições, 15, 20 repetições. Realmente é um exercício bastante versátil que tu pode utilizar ele de diferentes formas, tá legal? Então tu pode usar ele no início do treino, no meio do treino, no final do treino. Então um excelente exercício que trabalha muito bem o seu quadríceps. Então, mais uma opção para você utilizar. E o terceiro exercício que não pode faltar no teu treino de quadríceps é a cadeira extensora. Um dos poucos exercícios que, de fato, trabalham o quadríceps de forma isolada. Basicamente, tem a extensora e tem a flexão nórdica reversa que você também podia utilizar com essa finalidade. Como é que a gente executa esse exercício? Eu vou começar falando sobre como você regula esse suporte aqui das costas. Basicamente, o que eu quero que tu entenda aqui? A gente precisa alinhar os nossos joelhos com o eixo da máquina e aí a gente ajusta o apoio das costas. Cuida, por exemplo, assim, para não deixar o banco muito para frente. E aí o que acontece? As costas, por conta tá nessa posição aqui, joga o teu joelho lá na frente. Então fica bem desalinhado com o eixo. Então a gente tem que colocar esse suporte para trás, mas sempre procurando mirar isso e aí apoiando o suporte de uma maneira que seja confortável para ti. Outro ponto, apoia aqui, ó, dá uma almofadinha. Nada de deixar muito na ponta do pé. Cuidado também para não deixar muito, vamos dizer assim, no meio da canela. Vai mirar, apoiar essa região aqui aproximadamente, tá? Então para mim vai ficar
nessa posição. E mais um detalhezinho, a gente sempre vai procurar explorar o máximo de amplitude possível. Então eu trouxe esse suporte lá para trás para eu ter tensão o tempo todo e conseguir trabalhar com um grande arco de movimento. Sobre a execução, o que eu quero trazer aqui para ti? Tu vai estufar o teu peito, tu vai manter tua coluna então alinhada e de novo, tu vai se segurar. Muita gente quando faz esse exercício, às vezes fica meio soltinho aqui de cima. E aí quando estica o joelho, o quadril fica pulando. O quadril não é para ficar pulando, o quadril é para ficar estabilizado, para daí tu fazer força, né, de extensão de joelho e trabalhar bem essa musculatura. Então, ó, se segura e se puxa contra o aparelho, justamente para o teu quadril ficar bem estabilizado. E aí, ó, você vai esticar o joelho e aí você desce de forma controlada. Você estica o joelho e, ó, desce de forma controlada. Perceba, meu quadril não fica pulando, meu quadril fica estabilizado, ele fica colado. Outros detalhes, né, que é legal você saber, afasta as pernas mais ou menos aqui, ó, da largura do quadril, a ponta dos pés, então você vai, como se tu fosse puxar a pontinha do pé em direção ao teu joelho e sempre alinhadinho, tá? Nada de ficar girando para fora ou para dentro, às vezes fica um para cada lado, né? Então concentra para ficar bem alinhado. E aí, mantendo esse alinhamento, mantendo essa postura, você sobe, contrai, desce. Subiu, contrai, ó, desce. Cuida para não ficar fazendo movimento de qualquer forma. Postura, ó, subiu, agora desce freando. Sobe conduzindo, desce freando. Então fazer o movimento de forma controlada. É dessa forma que você executa esse exercício. Agora, qual que é a melhor maneira de eu utilizar a cadeira extensora nos meus treinos? De novo, é um exercício bastante versátil, né? Tu pode fazer séries com uma carga então maior, e vamos colocar aqui séries entre 8, 10, 12 repetições, mas também pode utilizar muito bem ele para fazer séries de 15, de 20, de 25 repetições. Pode utilizar ele no início do treino para gerar uma pré-fadiga na musculatura do quadríceps. Pode utilizar ele no final do treino, então depois de já ter feito os exercícios básicos como agachamento, leg, um hack, e aí você quer finalizar, quer realmente acabar, né, com todas as forças do seu quadríceps, então é muito bom. Então você pode utilizar esse exercício de diferentes formas. Realmente é um exercício bastante versátil e que se encaixa muito bem nos seus treinos. E, gente, nesse vídeo a ideia era ensinar, né, como executar os exercícios da forma certa, como utilizar os exercícios da melhor maneira possível e realmente espero ter ajudado. Vou pedir para ti, se esse vídeo ele contribuiu contigo, não esquece de curtir. Se tu ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo para ajudar você. Até o próximo.